Você seria capaz de trocar sua liberdade pela de alguém que ama, de assumir um crime que não cometeu e passar anos atrás das grades para proteger seu filho? A história de hoje é sobre um pai que fez exatamente isso. Uma decisão que mudou sua vida para sempre e que divide opiniões até hoje. Alguns o chamam de herói, outros de louco. Mas será que existe amor maior que esse? Fique até o final e me diga nos comentários, você faria o mesmo? Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos começar essa história que vai mexer com você. Marcelo era um homem trabalhador de 52 anos. Acordava cedo todos os dias para trabalhar como motorista de ônibus. Criou o filho Lucas sozinho, depois que a esposa faleceu de câncer quando o menino tinha apenas 5 anos. Durante 17 anos foi pai e mãe ao mesmo tempo. Ensinou valores, deu educação, fez tudo o que podia. Lucas era sua única família, seu único tesouro. A razão pela qual acordava todos os dias com vontade de viver. Mas nem todo filho segue o caminho que os pais sonham. E essa é uma verdade dolorosa que Marcelo teve que enfrentar. Lucas sempre foi um garoto difícil na adolescência. Começou a se envolver com más companhias, faltava aulas, voltava tarde. Marcelo tentou de tudo. Conversas, limites, até ajuda psicológica. Mas o filho estava cada vez mais distante. Aos 22 anos, Lucas estava completamente perdido. Tinha abandonado os estudos, não conseguia manter nenhum emprego. Vivia pedindo dinheiro emprestado ao pai. Marcelo sofria em silêncio, vendo o filho desperdiçar a vida, mas nunca deixou de amá-lo. Nunca desistiu de acreditar que um dia o menino que criou voltaria a aparecer. Tudo desmoronou numa noite de sexta-feira. Era quase meia-noite quando a polícia bateu na porta de Marcelo. O coração dele disparou. Sabia que tinha algo errado, muito errado. Os policiais perguntaram se Lucas morava ali. Marcelo confirmou, as pernas tremendo. Foi quando disseram: seu filho está sendo procurado por homicídio culposo. Um acidente de carro com vítima fatal. Lucas dirigia embriagado, perdeu o controle do veículo e atropelou um homem que atravessava a rua. A vítima morreu na hora. Lucas fugiu do local do acidente e agora era considerado foragido. O mundo de Marcelo desabou naquele instante. Ele não conseguia acreditar. Seu filho, um assassino, mesmo que sem intenção, tinha tirado a vida de alguém. E para piorar, fugiu. Não teve coragem de assumir o que fez. Os policiais reviraram a casa, mas Lucas não estava lá. Marcelo passou a noite em claro, ligando para o celular do filho centenas de vezes, sem resposta. Ele estava desesperado. Não sabia se estava vivo ou morto, se tinha se machucado, se estava escondido em algum lugar. A angústia era insuportável. 2 dias depois, Lucas apareceu. Entrou pela porta da frente no meio da madrugada, sujo, com olhos vermelhos de tanto chorar, completamente transtornado. Caiu nos braços do pai e confessou tudo entre soluços. Tinha bebido demais numa festa, pegou o carro emprestado de um amigo sem permissão e então aconteceu. Viu o homem atravessando, tentou frear, mas era tarde demais. O impacto foi horrível. Lucas entrou em pânico e fugiu. Passou 2 dias escondido, morrendo de medo, se odiando, querendo desaparecer. Marcelo abraçou o filho e chorou junto. Não havia palavras para descrever a dor daquele momento. Dor pela vítima e sua família. Dor pelo filho que destruiu uma vida e a sua própria. Lucas estava destruído psicologicamente. Falava em se matar, dizia que não aguentava carregar aquele peso. Foi então que Marcelo tomou a decisão que mudaria tudo. Olhou nos olhos do filho e disse: você tem a vida toda pela frente. Eu já vivi a minha. Vou assumir a culpa. Vou dizer que fui eu quem dirigia aquele carro. Lucas protestou, gritou, implorou para o pai não fazer aquilo. Mas Marcelo já tinha decidido. Na manhã seguinte, se apresentou na delegacia e confessou ser o responsável pelo acidente. O delegado desconfiou desde o início. Havia inconsistências no depoimento de Marcelo. Testemunhas descreveram um motorista mais jovem fugindo do local. As câmeras de segurança estavam sendo analisadas, mas Marcelo manteve a versão. Disse que estava dirigindo, que tinha bebido, que perdeu o controle. Inventou detalhes. Forçou a memória para tornar a história convincente. O advogado da vítima desconfiou. As investigações continuaram. Marcelo foi indiciado por homicídio culposo qualificado e omissão de socorro. A fiança era alta demais, ele não tinha como pagar. Foi levado para a prisão preventiva. Lucas ficou devastado. Via o pai sendo preso por um crime que ele cometeu.
Tentou ir à polícia, mas Marcelo mandou recados através do advogado pedindo para que não fizesse isso. Dizia que já tinha feito a escolha e que o filho precisava viver, trabalhar, ser feliz. Dentro da prisão, Marcelo enfrentou o inferno. Era um homem de bem que nunca tinha pisado numa delegacia. De repente estava dividindo cela com criminosos violentos. Sofreu ameaças, humilhações, violência, mas aguentava tudo pensando que estava protegendo o filho. As noites eram as piores. Se perguntava se tinha feito a coisa certa, se Lucas mereceria todo aquele sacrifício. O julgamento aconteceu 8 meses depois. Marcelo foi condenado a 12 anos de prisão. Quando ouviu a sentença, não chorou. Apenas abaixou a cabeça, olhou para o fundo da sala e viu Lucas sentado completamente destruído. Aquela visão partiu o coração de Marcelo. Seu filho carregaria aquela culpa para sempre. Os primeiros anos na prisão foram brutais. Marcelo envelheceu rapidamente. O cabelo ficou completamente branco. Apareceram rugas profundas. Outros presos o admiravam. Outros o desprezavam. Chamavam ele de idiota, de pai otário. Marcelo se fechava, não rebatia, não discutia. Apenas cumpria sua pena em silêncio. Lucas visitava religiosamente todos os finais de semana. Levava comida, produtos de higiene, mas as conversas eram sempre difíceis. O peso da culpa estava escrito no rosto do rapaz. Ele tinha arranjado um emprego, estava tentando reconstruir a vida, mas nada apagava o que tinha acontecido. Marcelo sempre terminava as visitas dizendo: "Viva por mim. Seja o homem que eu sempre sonhei. Não deixe meu sacrifício ser em vão." No 4º ano de prisão, algo mudou. Lucas apareceu numa visita diferente. Tinha nos olhos uma determinação que Marcelo não via há anos. O filho disse que não aguentava mais, que ia contar a verdade, que ia se entregar, que o pai já tinha pago demais por algo que não fez. Marcelo tentou argumentar, mas Lucas estava decidido. Disse que tinha amadurecido, que agora era um homem, que precisava assumir as consequências dos seus atos, que não conseguia mais dormir à noite, sabendo que o pai estava apodrecendo numa prisão por causa dele. Na semana seguinte, Lucas confessou. Entregou provas que tinha guardado, mensagens de texto, testemunhas que confirmaram. A confissão causou um terremoto. O caso foi reaberto. Nova investigação foi instaurada. Marcelo foi chamado para depor novamente e dessa vez não conseguiu manter a mentira. Desabou e contou toda a verdade. Que assumiu o crime para proteger o filho, que sabia das consequências, mas que faria tudo de novo. O processo foi longo e complicado. Marcelo poderia ser acusado de falso testemunho. Lucas enfrentaria a condenação, mas algo inesperado aconteceu. A família da vítima pediu clemência. Disseram que viram no sacrifício de Marcelo um amor de pai, que os comoveu profundamente, que não queriam ver 2 vidas destruídas. Pediram ao juiz que considerasse as circunstâncias, o arrependimento genuíno de Lucas, a transformação que ele teve nesses anos. O juiz tomou uma decisão histórica. Absolveu Marcelo do crime de homicídio e aplicou pena alternativa pelo falso testemunho, prestação de serviços comunitários. Para Lucas, determinou pena de 6 anos de prisão, mas em regime semiaberto, permitindo que trabalhasse durante o dia. Além disso, teria que indenizar a família da vítima pelo resto da vida. Quando Marcelo saiu da prisão após 4 anos encarcerado, mal conseguia andar direito. A prisão tinha destruído seu corpo, mas não seu espírito. Lucas o esperava do lado de fora, chorando. Pai e filho se abraçaram por longos minutos sem dizer uma palavra. Não precisavam de palavras. Marcelo tinha 56 anos agora, mas parecia ter 70. O sacrifício tinha cobrado seu preço. Ele nunca mais conseguiu voltar a trabalhar como motorista de ônibus. As sequelas psicológicas da prisão eram profundas. Desenvolveu ansiedade e depressão, tinha pesadelos constantes. Lucas assumiu o papel de cuidador. Trabalhava durante o dia cumprindo sua pena em regime semiaberto. E à noite cuidava do pai. Cozinhava, limpava, levava nas consultas médicas. Pagava todas as contas, incluindo a indenização para a família da vítima. Tinha se tornado o homem responsável que o pai sempre quis que fosse, mas a um custo altíssimo. Os anos seguintes foram de reconstrução. Lucas completou sua pena e saiu da prisão transformado. Tinha feito cursos profissionalizantes, conseguiu um emprego melhor, até voltou a estudar.
Conheceu uma mulher boa que soube de toda a história e mesmo assim ficou ao seu lado. Eles se casaram e tiveram um filho. Quando Marcelo segurou o neto nos braços pela primeira vez, chorou. Chorou por tudo que tinha passado, por tudo que tinha perdido, mas também porque viu que seu sacrifício não tinha sido em vão. Lucas tinha se tornado um homem de bem, um pai presente, um trabalhador honesto. A história vazou para a imprensa e dividiu o Brasil. Programas de televisão debatiam: Marcelo era herói ou estava errado? Psicólogos diziam que ele tinha tirado de Lucas a oportunidade de amadurecer assumindo as consequências. Outros diziam que era o maior exemplo de amor paternal. Nas redes sociais, milhões de pessoas opinavam. Alguns criticavam, outros se emocionavam. Marcelo nunca se arrependeu. Quando perguntado em entrevistas se faria tudo de novo, sempre respondia, sem hesitar: um filho não se joga fora. Ele errou feio, mas era meu filho. Eu escolhi dar a ele uma chance de recomeçar. Se isso me faz errado aos olhos de alguns, que seja. Mas para mim, fiz o que qualquer pai que ama faria. A família da vítima, anos depois, concedeu uma entrevista dizendo que tinham feito as pazes com tudo, que viram em Lucas um homem genuinamente arrependido que dedicava sua vida a reparar o erro, que a indenização estava sendo paga religiosamente e que o perdão, mesmo sendo difícil, era possível. Hoje Marcelo tem 63 anos, mora com Lucas, a nora e o neto, ajuda a cuidar do menino enquanto os pais trabalham. Olha para a criança brincando e vê futuro, vê esperança. As cicatrizes da prisão nunca vão desaparecer completamente. Ele ainda tem pesadelos, ainda evita lugares com muita gente, ainda trava quando vê policiais na rua, mas está vivo, está livre e está ao lado da família. Lucas, agora com 32 anos, carrega o peso daquela noite para sempre. Nunca mais tocou em álcool. Dedica parte do seu tempo livre a falar em escola sobre os perigos da embriaguez ao volante. Conta sua história. Conta o sacrifício do pai. Conta sobre a vida que tirou. Quer que jovens aprendam com seu erro terrível. Todo ano, no aniversário da morte da vítima, Lucas visita o túmulo. Leva flores, pede perdão, chora. A culpa nunca vai embora completamente. Mas ele aprendeu a viver com ela e transformá-la em propósito. A história de Marcelo e Lucas é sobre escolhas impossíveis. Sobre um pai que amou tanto que foi capaz de trocar sua liberdade pela do filho. Sobre um filho que amadureceu tarde demais e agora tenta honrar o sacrifício que foi feito por ele. Não há respostas fáceis aqui. Não há certo ou errado absoluto. Há apenas amor, dor, redenção e consequências que duram uma vida inteira. E agora, você que assistiu essa história completa, me responda com sinceridade. Marcelo fez a coisa certa? Existe amor maior que esse, ou ele errou ao tirar de Lucas a responsabilidade pelos próprios atos? Quantos pais não fariam exatamente o mesmo? E quantos filhos merecem realmente esse tipo de sacrifício? Essa história nos faz pensar sobre os limites do amor paternal, sobre perdão, sobre segundas chances e sobre como nossas escolhas afetam não só a nós mesmos, mas todos ao nosso redor. Se essa história mexeu com você, deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas reflitam sobre isso e se inscreva no canal para mais histórias reais que vão fazer você pensar. E me conta nos comentários, você faria o mesmo que Marcelo? Ou acha que ele deveria ter deixado o filho enfrentar as consequências? Até a próxima história. E lembre-se, o amor de pai não tem limites, mas toda escolha tem um preço.